Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Esperamos que os irmãos estejam bem, calmos, tranquilos, estejam debaixo da graça de Deus. E nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos fazendo este devocional nesta noite, entrando na casa dos irmãos e levando uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos fazer primeiramente uma leitura da palavra de Deus, onde depois nós iremos fazer uma ligeira meditação. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 5, nos versos 21 até o verso 24, depois a gente pula para os versos 35 até o 43. É um texto muito conhecido, que depois nós iremos então fazer a meditação. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomoda os mestres? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou com ela onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Oremos. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Te agradecemos porque é o alimento espiritual para nossas vidas. Te agradecemos por esse texto, Senhor Deus, maravilhoso da tua palavra, do Evangelho de Marcos, o qual traz essa narrativa, essa história magnífica, Senhor, da demonstração do poder do teu amado Filho. Queremos pedir que tu nos ajude a extrair lições para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, uma leitura dos evangelhos, mesmo que seja uma leitura superficial, uma leitura rápida, vai nos mostrar que nem todo mundo que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo foi recebido por ele da mesma forma, da mesma maneira. Por exemplo, os fariseus, os escribas e os religiosos, quando se aproximavam de Jesus, Jesus nunca respondia às perguntas deles. Nunca o recebia de uma maneira como recebia as outras pessoas. Por exemplo, as perguntas dos fariseus, dos escribas, sempre eram respondidas com uma outra pergunta. E às vezes eles saíam irritados, zangados, irados com o Senhor Jesus Cristo, até mesmo com a intenção de matá-los. Enquanto outros, como as prostitutas, os publicanos e os demais pecadores, eram recebidos, tinham as suas perguntas respondidas. Jesus Cristo chegava na casa deles, comiam com eles, tinha comunhão com eles. Ficamos a perguntar: qual é o problema?
Será que Jesus fazia acepção de pessoa? Nós sabemos que não. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele recebia a todos de uma maneira igual, ou pelo menos era a sua intenção receber. O problema não estava em Jesus, o problema estava como as pessoas se aproximavam dele. E aqui nós vemos um texto bem interessante de um homem que era chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e um encontro que certamente mudou a vida dele, mudou a vida da sua família e mudou também a vida da sua filhinha, qual foi não só curada, mas foi até ressuscitada. Então nós vamos meditar no tema nesta noite. O tema é como devemos nos aproximar de Jesus em tempos de crise. Então esse é o nosso tema, é o que nós vamos abordar nesta noite. Então, como nós devemos nos aproximar? Se nós olharmos bem, como a maneira como Jairo se aproximou de Jesus Cristo, nós vamos encontrar aqui três aspectos, três maneiras pelas quais nós devemos nos aproximar de Jesus. São maneiras que nós vamos nos aproximar e vamos ser recebidos e vamos ser atendidos. Primeiro, reconhecendo nossa profunda necessidade. Nós temos aqui Jairo, um homem que estava com um problema, e olha que problema. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que um homem chamado Jesus tinha poder para curar sua filhinha. Então ele vai em busca de Jesus, ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele reconhece que tem uma necessidade, que tem um problema, mas reconhece também que em Cristo está a solução. Todo mundo tem essa necessidade de Cristo, mas nem todos, infelizmente, reconhecem. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para ler nas entrelinhas que Jairo já tinha procurado todos os meios, todas as formas, todas as maneiras de resolver o problema de saúde da sua filha, mas ela só ia de mal a pior. Então ele foi até Jesus Cristo, porque reconheceu a sua necessidade, reconheceu que precisava de Cristo, então foi até ele. Então, o homem só vai ser atendido por Cristo, só vai ser recebido por Cristo se ele reconhecer que tem necessidade de Cristo. Então, essa é a primeira maneira que nós devemos nos aproximar de Cristo para sermos bem recebidos em tempos de crise. Segunda, reconhecendo nossa profunda incapacidade, ou seja, tendo humildade para ir até Jesus Cristo. Humildade. Sem humildade a gente não vai ser recebido nunca. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Humildade. Este homem era um homem importante, um homem que era um dos principais da sinagoga, mas ele agora deixa aquele posto, aquela sua suposta autoridade e vai prostrar-se aos pés de Jesus. Quem era Jesus? Isso dependia muito de quem olhava, de quem via Jesus Cristo, com que olhos as pessoas viam. Para muitos, Jesus Cristo era só um camponês lá da cidade de Nazaré, da Galileia. Para muitos era um João Ninguém. As opiniões a respeito de Jesus que eram muito diversas. Uns diziam que ele era um dos profetas. Os fariseus chegavam a dizer que ele tinha até demônio. Mas para Jairo, Jesus Cristo é nada mais, nada menos que Deus. Porque Jairo se prostra, se humilha aos pés do Senhor Jesus Cristo, então ele vai ser bem recebido. Se a pessoa não tiver humildade para reconhecer que tem necessidade de Cristo, se a pessoa não se humilhar, não se prostrar aos pés do Senhor, ninguém vai ser recebido. Terceira maneira que nós devemos nos aproximar de Cristo para ser bem recebidos em tempo de crise é tendo fé. Tendo fé. Veja que ele diz assim: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Ou seja, ele crê que Cristo pode
e tem poder para fazer alguma coisa. É preciso fé para ser recebido por Jesus Cristo e ter as petições, as orações respondidas. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso fé. E Jairo tinha fé, porque se não tivesse fé, ele não tinha ido até Cristo. Ele não tinha dito: vem e põe as mãos sobre a minha filha, porque ela está à porta da morte. Se tu colocar as mãos sobre ela, ela vai ser salva e vai viver. Muito bem, meus irmãos. Então, o que acontece com aqueles que se aproximam de Cristo? Nós vimos como nós devemos nos aproximar. Agora, o que acontece com aqueles que se aproximam de Cristo? Primeiro, você vai descobrir que Ele está pronto para lhe receber. Verso 24 diz assim: Jesus foi com ele. Jesus o recebeu, Jesus o atendeu e Jesus estava pronto para ir até a casa dele para curar a sua filhinha. Meus irmãos, não tem segredos. Se nós nos aproximarmos de Cristo, reconhecendo que necessitamos dele, que precisamos, que somos carentes dele, se nós nos aproximarmos com humildade, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa carência, se nós nos aproximarmos com fé, crendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, o certo é que ele vai, então, nos receber. Então Jesus recebeu, atendeu o pedido de Jairo e foi com ele até a casa dele para curar a sua filhinha, né? Muito bem, meus irmãos, mas você vai não só ser recebido por Cristo, mas você vai também experimentar que Cristo nos recebe e vai cuidar de nós daqui para frente. Então, se você for até a Cristo com humildade e com fé, você vai receber dele todo o cuidado necessário. Versículo 35 e 36 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então chegaram aqueles trazendo má notícias, dizendo que, olha, não adianta mais o mestre ir, não adianta mais Jesus ir até a tua casa já. Por quê? Porque a tua filhinha já está morta. Agora preste atenção, meus irmãos, que essas palavras foram dirigidas a Jairo, dizendo: não incomodas mais o mestre, tua filhinha está morta. Mas olha quem respondeu, olha quem tomou a frente, olha o cuidado de Cristo. Antes que Jairo tivesse tido o impacto daquela notícia, a notícia da morte da sua filhinha, Jesus toma a frente e vai responder no lugar de Jairo. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha aí, meus irmãos, o cuidado de Cristo para com aquele que se aproximou humildemente e com fé, na certeza de ser atendido. A palavra não temos, aliás, a frase não temos, é uma das mais citadas em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, quase todos os livros da Bíblia a gente tem esta expressão. Quando Deus se aproxima dos seus servos, Deus diz assim: não temas. Não temas. Por quê? Porque o medo faz parte da nossa existência. O medo é resultado do pecado. E somos humanos, como diz Salmo 103, nossa estrutura é apenas pó, somos frágeis e nós temos medo. Mas Jesus Cristo disse para Jairo:
ao receber a notícia da morte da sua filhinha: não temas, crê somente. Né? Jesus Cristo não deixou que ele fosse impactado com aquela má notícia. E não permitiu que ele respondesse nada àqueles que trouxeram a má notícia da morte da sua filha. Jesus Cristo simplesmente disse: Jairo, não temas, crê somente. Deus está dizendo para nós, meus irmãos, não temamos. Nós só devemos crer. Estamos vivendo tempos difíceis, incertos. A gente não sabe quando a gente vai se reunir. Nós não sabemos quando a vida vai voltar ao normal. A gente dorme, a gente acorda e as notícias são sempre as mesmas. Aliás, as notícias têm aumentado, se avolumado, porque cada dia vivemos na expectativa das coisas até piorarem. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: não temas, crê somente. Pois bem, meus irmãos, depois que Jesus chegou então na casa do chefe da sinagoga, todo mundo estava pranteando, chorando. Claro, uma menina de 12 anos tinha morrido, de um homem importante da cidade, chefe da sinagoga. Jesus disse para aquela multidão: a criança está dormindo, ela não está morta. E é claro, todo mundo riu, todo mundo achou que era uma piada, uma brincadeira, né? Mas Jesus Cristo, veja aqui no verso 40, toma o pai e a mãe da criança, juntamente com Tiago, João, né, e Pedro, e vai com ele até onde a criança estava. Então ele tomou a criança pela mão e disse uma frase aqui em aramaico chamada Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ou seja, se você vier a Cristo com humildade, com fé, Cristo vai lhe receber, vai cuidar de você e você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu, verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Todos ficaram admirados. Quando Jairo foi até Cristo, ele sabia que Cristo tinha poder, porque senão ele não teria ido. Só que ele não tinha experimentado esse poder na sua vida ainda. Agora sim, ele experimenta, ele vê que Cristo não somente curou a sua filhinha, Cristo ressuscitou a sua filha. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar crendo no poder de Deus. O Senhor está no controle de tudo. Ele é o Senhor da vida. Ele toma de conta das nossas vidas. Ele vai cuidar da sua igreja, vai cuidar do seu povo. E Ele está dizendo para nós nesta noite: não temas, crê somente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E vamos continuar, irmãos, orando uns pelos outros, fazendo nossos cultos, lendo a Bíblia em nossas casas, em nossos lares. E nunca esquecendo que o Senhor cuidará de nós. E Deus nos abençoe. Amém.